séculos. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao 25. Mesmo assentados, reverentemente, com todo temor e tremor diante da palavra do Senhor, convido-vos à leitura alternada da palavra de Deus. Então, Gênesis 2, do versículo 18 ao versículo 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a seus seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Obrigado a Deus pela sua palavra. Ela é poderosa, ela é viva. Como nós cantamos há pouco em adoração ao Senhor, tudo passa, mas a sua palavra permanece para sempre. Nela temos as orientações santas para uma vida em santidade. Nela temos a revelação especial do Senhor como o Deus Emanuel, nosso Salvador, o Criador, o mantenedor e aquele que salvou as nossas vidas. E nela temos também as orientações básicas e profundas de como viver em sociedade, de como viver em casamento, fazendo com que toda a nossa relação seja para o louvor e glória do Senhor. Nós nos curvamos diante da sabedoria eterna e reconhecemos que somos frágeis, passageiros, de pensamento curto e terreno, e vazios de nós mesmos para o preenchimento do Teu Espírito, clamamos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor possa conduzir cativo ao Senhor o nosso coração e também os olhos da nossa alma e os ouvidos da nossa alma, que somente a sua voz seja ouvida. Acalme o nosso coração, que o Senhor possa trazer tranquilidade e paz diante das preocupações que estiveram conosco até o momento em que entramos aqui, para que todo pensamento, para que todo foco das nossas vidas seja diretamente elevado à sua palavra. Assim oramos na dependência da iluminação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gênesis é um livro maravilhoso. Nós sabemos que o Pentateuco, ou a composição dos 5 primeiros livros, tanto na Bíblia judaica quanto da Bíblia do povo de Deus ou do povo cristão, é atribuído ou são atribuídos a Moisés, o servo do Senhor.
E sabemos também que eles foram compostos num momento maravilhoso. Já haviam caminhado por volta de 40 anos no deserto, onde todo o povo viu, experimentou e sentiu a provisão do Senhor das formas mais maravilhosas e surpreendentes. Estavam numa planície bem próximo da terra prometida. Moisés, bastante velho, e foi nesse momento em que Deus deu para ele a prescrição dos 5 livros maravilhosos iniciais da Bíblia Sagrada. E tinha um fundamento básico para que o povo, uma vez dentro da Canaã, da terra prometida, que jorrava leite e mel, que era totalmente distinta, diferente de tudo que o povo havia passado no deserto, esse povo pudesse ficar firme em Deus. Havia já uma predisposição, um conhecimento, que nas nossas facilidades há uma tendência de nos esquecermos do Senhor e de esquecermos o compromisso com Ele. Então os cinco livros tiveram essa finalidade de fortalecimento espiritual, de instrução, para que o povo dentro da terra boa pudesse se lembrar do Senhor. Nós conhecemos a história. O povo entrou, porém dentro daquela terra abençoada, que tudo que plantava dava, e o plantio era muito abençoado, o povo se esqueceu de Deus, deixou da vida de santidade, novamente trouxe para si elementos pagãos, e aí nós temos o clássico assunto tratado por Josué, em Josué 24, quando ele exorta aquele povo dentro da terra prometida e fala: olha, quanto a vocês, eu não sei se vocês adorarão os deuses dos seus pais, ou os deuses dos povos dessa terra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o texto é maravilhoso, porque aquele povo rebelde, que havia se esquecido de Deus, renovou a aliança com Deus. Então, Gênesis e toda essa composição de Moisés do Pentateuco é uma composição maravilhosa, que é atual para os dias de hoje, serve totalmente para as nossas vidas. Nós sabemos também que o tema do quadrimestre é o Deus Criador. Já temos tratado nos domingos anteriores o Deus que criou e em todo o seu poder revelou na criação a sua criatividade, com detalhes tão maravilhosos. E a expressão máxima desse detalhamento em perfeição é: e viu Deus que tudo era bom. Vimos também a formação do homem e como Deus imprimiu nele a sua imagem e semelhança, que o tornou distinto de todos os seres criados, inclusive dos seres angelicais, porque o homem trouxe em si como impressão de Deus as marcas que somente Deus tem. E hoje nós veremos algo maravilhoso: o casamento no plano do Criador. E é isso que o texto trata para as nossas vidas nos dias de hoje, nesse momento. Então convido a igreja, por gentileza, a atenção à leitura da palavra de Deus. O casamento no propósito do Criador revela primeiramente a criação da mulher. Leiam, por gentileza, o versículo 18. Amém. Até agora, todos os dias da criação seguiram uma lógica divina. Havia um preparo, havia uma organização plena, perfeita. As coisas não foram feitas de repente, ou sem ter uma vista da conclusão. Tudo tinha um plano, tudo tinha um projeto,
Por isso o salmista fala que Deus é santo em todas as suas palavras e perfeito em todos os seus procedimentos. Por isso a expressão já falada aqui, e viu Deus que tudo era bom. Mas agora chega um momento que essa expressão fica de lado e ocupa uma nova expressão de Deus. E lemos o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. Nessa abordagem da Trindade Santíssima e em todo o seu poder criativo e perfeição em tudo que havia feito, inclusive na feitura do homem, na formação do homem, Deus agora chega a uma conclusão maravilhosa. Há algo ainda que está faltando. Há algo que precisa ser o complemento do homem e assim automaticamente e diretamente o complemento de toda a criação, a mulher. E a expressão em seguida de Deus é maravilhosa: farei para ele uma auxiliadora. O que significa auxiliadora? E essa temática é muito relevante, porque nós temos dois opostos extremos. De um lado, uma conduta, uma cultura machista, que tenta reprimir a mulher e que tenta desvalorizá-la em todo momento, tornando-a de forma brutal, submissa a todo conceito e desejos humanos. Do outro lado, nós temos uma vertente da liberalidade feminina, totalmente antibíblica, que desconstrói todo o projeto criador do casamento e que coloca a mulher em rota de colisão com o homem, de maneira que deixam de ser complementares e inimigos na vida social, inimigos na vida familiar, inimigos na vida conjugal. E é maravilhoso quando nós vemos o relato da criação da mulher, porque auxiliadora significa aquela que seria o suporte, aquela que seria a motivação para Adão. Adão tinha uma função muito grandiosa, muito preciosa. O trabalho não é resultante do pecado. Como para muitas pessoas, o trabalho foi uma forma de castigo de Deus para o homem. Não! O mandato cultural ao homem foi: olha, eu criei, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso, eu abençoei os animais, eles multiplicarão entre si em suas próprias espécies, mas você vai cuidar de tudo isso. E aí entra o papel da mulher, daquela que traria o sentido para o homem, daquela que seria a força motriz, daquela que seria motivadora. E disso nós sabemos muito bem. Aqueles que são casados sabem quando Deus usa a sua mulher para nos motivar, para nos colocar para frente. Porque se tem algo muito próprio do gênero masculino, é o temor diante dos desafios. Somos fortes fisicamente, muitos preparados pelos pais para situações difíceis, mas quando vem desafios na nossa frente, nós ficamos amedrontados, nós não temos muita segurança, e aí entra essa mulher de Deus, abençoada por Deus, e nos traz sabedoria, nos traz paciência. Essa é a criação antes do pecado. Depois do pecado, nós vemos algo totalmente distorcido, tanto para o homem quanto para a mulher. E aquela que seria a motivadora, a auxiliadora, o motivo da existência, a causa da existência, muitas vezes se torna aquela que desmotiva. Tudo isso é o resultado do pecado. Mas vejam ainda como se trata a respeito do aspecto de auxiliadora da mulher. O homem não seria capaz, sozinho, de cumprir todo o mandato cultural. Ele precisava de alguém para fortalecer,
e animá-lo nos momentos desafiadores. Assim, o trabalho que é bênção de Deus já era real antes do pecado. Talvez vocês já leram e já ouviram pessoas falarem com tanta certeza: o pecado veio ao mundo e, entre muitas consequências, o trabalho. O trabalho é uma bênção. Adão não ficava num jardim criado por Deus, deitado na rede e tomando soda o dia inteiro. Não, ele trabalhava. Com o pecado, nós temos uma característica nova do trabalho. Qual é? Com labor. Até então não havia o labor, o trabalho suado. Com o suor do seu rosto, você vai trabalhar a partir de agora, porque a terra que era abençoada, que produzia de forma tão perfeita, começou a produzir ervas daninhas e outros elementos que exigem o preparo do homem. Então o trabalho é uma bênção do Senhor. E essa auxiliadora veio, dada por Deus, para complementar o homem. Mas não para por aí. Veja a segunda característica: idônea. Na literalidade, ou na língua original hebraica, idônea significa aquela que está à mesma altura do homem. Agora o homem tinha alguém para olhar olho no olho. A relação com Deus continuava sendo com Deus Criador. Não havia uma intimidade banalizada, como nós vemos hoje, a falta de temor e tremor diante de Deus, que para muitos Deus é um coleguinha. Não havia isto. Havia uma relação próxima. Deus aparecia ao homem em toda a viração do dia e dialogava com ele naquele jardim regado da bondade do Senhor. Mas a relação era de um homem para Deus, de alguém que era inferior ao Criador. Do outro lado, o homem foi superior à criatura, a todos os animais criados por Deus, e ela era superior a tudo aquilo. Ele regia tudo aquilo. Não havia alguém para que pudesse olhar olho no olho. Não havia alguém para que pudesse conversar na mesma língua, para dividir os temores e as alegrias, as preocupações, os planos, gerir tudo aquilo que Deus havia criado. E agora Deus se preocupou em dar para ele alguém que ele pudesse olhar olho no olho. Nós vemos então na idônea o fator complementação. Convido-vos a atenção para a leitura de Gênesis 2, 19 e 20. Leiam, por favor, numa só voz. Aqui é o mandato cultural. Deus fez uma assembleia de todos os animais criados, colocou o homem e disse: agora você vai nomear as suas espécies. Ele nomeou todos. Mas no final, o que ele conclui? Ele olhou para tudo aquilo e falou: mas não tem alguém parecido comigo. Esse é o sentido do idônea. Faltava o sentido de vida para o homem. Essa é a plenitude da mulher. E é isso que foi destruído com o pecado. O homem se completa na mulher. O homem tem sentido para a vida na mulher. O homem tem motivação para o seu dia a dia na mulher. O homem tem descanso das suas preocupações naturais do homem nessa mulher. Esse é o propósito da criação. Mas ele prossegue de forma tão preciosa e revelando
a maravilha da criação do gênero feminino, quando ele coloca a substância de igualdade entre os dois. Olhem, por gentileza, em Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês são um. O homem não é melhor que a mulher, e nem a mulher melhor que o homem. Interessante falar sobre isso, porque nos dias atuais, em que esse feminismo destrutivo, esse feminismo que tem essa proposta de colocar as mulheres em rota de colisão com o homem, desconhece o fundamento da criação da mulher em ser auxiliadora, idônea ao homem. Mas nós vemos algo ainda que prossegue no desenvolvimento do casamento no plano criador, que é a harmonia e a intimidade na relação do casal. Por favor, voltem para o texto básico, que é Gênesis, capítulo 2, e ouçam os versículos 21 e 22. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, a transformou numa mulher e lhe trouxe. Você poderia questionar, como eu já questionei muitas coisas. Somos fadados à falência humana, somos transitórios. Os pensamentos de Deus são grandes demais para nós. É por isso que Jó, no capítulo 42, versículo 3, fala: Senhor, me perdoe, porque eu falei de coisas grandiosas demais para mim. Eu não sabia do que eu estava falando. Mas de repente você pode questionar agora, mas por que da costela, né? Deus é tão criativo, fez o homem de forma tão maravilhosa. Ele fez porque Ele quis, porque era a vontade dEle. E isso nós temos ouvido continuamente, ouvimos hoje de manhã no sermão do reverendo Marcelo por 3 vezes. Eu contei 3 vezes. Ele fez porque Ele quis. Ele é Deus. Ninguém pode questioná-lo. A vontade dele é santa e perfeita. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Quem é o vaso para falar para o seu escultor? Por que me fizeste assim, com um pescocinho mais longo, com 2 bracinhos, ou bojudinho, ou retinho? O vaso não questiona. O Criador faz segundo a sua boa e perfeita vontade. Porém, em todo o ato criativo de Deus, há uma lição, há um ensinamento precioso para nós. Então, Adão foi induzido num sono profundo, e isso já revela para nós, Vantuir, que um homem não tem poder sobre a mulher, porque não foi da vontade dele, ele não fez nada na construção da mulher, ele não projetou a mulher, ele não chegou para Deus e falou: Senhor, cada um tem o seu par, eu quero uma assim, 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 no molde dele, no padrão social, diante das cobranças sociais. Não, ele não é, em momento algum, elemento ativo na criação da mulher. Estava em coma induzido. A vontade de Deus prevaleceu. Deus viu a necessidade do homem, mas foi a vontade dele que prevaleceu. Então veja como Deus é maravilhoso já na criação da mulher. É isso que costela significa. Se você fizer uma pesquisa da língua original hebraica, costela significa literalmente do seu lado. Um dos grandes pensadores cristãos do século IV, Agostinho de Hipona,
ou bispo de Hipona, tem um pensamento maravilhoso sobre a criação da mulher, e de forma simples, eu vou fazer uma paráfrase do pensamento dele, que é a seguinte: olha, Deus criou a mulher do lado, literalmente do lado do homem. Não criou da cabeça para que ele possa ser submisso a ela, ou para que ela seja a mandona dele. Não criou dos pés para que ela seja humilhada, pisada, machucada, desvalorizada pelo homem. Mas criou do lado, porque significa caminhar a dois. Significa estar do lado para ser protegida, do lado do coração para ser amada. E é isso que nós vemos desse detalhe criativo de Deus na formação da mulher. E olha que coisa maravilhosa. Qual foi a reação do homem? O homem em coma. Deus fez toda a obra criativa, trazendo para nós princípios de valorização da mulher, e depois desperta o homem e entrega o presente para ele. E aquilo de expressão inicial, em que Deus disse, não é bom que o homem esteja só, se transformou na coroa da criação na ótica do homem. E aí nós temos a primeira expressão da humanidade, de romantismo. Nós não falamos tanto de romance, né? A propósito, há um clamor das mulheres, inclusive da minha, de sermos românticos, não é verdade? E tudo isso, irmãos e irmãs, é resultado do pecado. Adão, quando viu a mulher, ele foi um romântico descontrolado. O primeiro poema está aí, regado de romance, de paixão. Tudo que Deus fez era bom. Adão estava no melhor lugar do mundo. Mas quando ele viu a mulher, ele falou, Senhor, é aquilo, né? Deixou o melhor para o final. Foi isso que aconteceu. Vejam o romantismo de Adão no poema que ele fez quando ele viu a criação da mulher. Versículo 23. Só os homens leiam numa voz forte. E para as mulheres que clamam pelo romantismo, já recebam um pouco de romance. E que os homens aprendam, inclusive eu, com Adão nesse aspecto. Então, por favor, só os homens. Versículo 23. Que maravilha. A nossa tradução, ela deixa de esclarecer um pouco mais o fator original do texto. Sabe por quê? Nossa tradução diz o seguinte, esta afinal. Né? Para o hebraico, a surpresa de Adão foi assim, Senhor, eu não estava preparado para isso. Olha que maravilha. Isso quase sempre acontece no namoro, né? Namoro, noivado e no casamento. Depois do primeiros 6 meses, 1 ano, eu me lembro até de um sermão que eu fiz no casamento, isso faz uns 15 anos. E uma das citações foi uma muito conhecida, que quando a adversidade bate à porta, o amor foge pela janela. E, infelizmente, o pecado trouxe isso para as relações conjugais. O romance acontece quando está namorando. E aí a troca de cartões, de rosas, de flores, né? Noivado também, no casamento, os primeiros meses, o romance está ali. Mas depois, com o dia a dia, aquilo vai apagando, vai apagando. Nós precisamos renovar a poesia do amor, o romance do amor, porque isso fortalece o nosso casamento. Então ele diz, Senhor, finalmente. É como se para Adão, tudo que Deus havia feito ainda não tinha sentido.
tudo santo e perfeito. A expressão de exclamação dele é: finalmente, agora faz sentido. Agora fez sentido tudo para mim. Porque essa é ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Ele disse: Senhor, eu me vejo nela. Isso é maravilhoso. É o fator complementação. Como que isso nos ensina? Casamentos mais antigos, temos casamentos aqui de 40 anos, de 50 anos, casamentos mais novos como o meu, de 17 anos, outros mais recentes. Como isso nos ensina? Porque se Cristo é a restauração da imagem de Deus, corrompida, distorcida pelo pecado, então as relações conjugais devem estar sendo renovadas também pela presença de Cristo em nós. O pecado não pode dirigir os nossos casamentos, as nossas relações conjugais. Então, se no casamento o propósito do Criador se revela com a criação da mulher, em segundo, se revela com a harmonia e a intimidade na relação, o terceiro, se revela também como um santo compromisso. Versículo 24, leiam por favor. Amém. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une a uma mulher, tornando-se uma só carne. Tem 3 princípios fundamentais dentro desse santo compromisso do casamento. Primeiro, o casamento é fundamentado na monogamia e na heterossexualidade. Essa é a criação. Então vejam novamente o versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Não são 2, não são 3, 4, 1000. Até porque depois do pecado, né, Zé Domingos? 2 mulheres, o homem vai ficar careca bem cedo, não é verdade? É monogâmico, é uma mulher só. Não tem espaço para isso. Você pode falar assim, mas homens grandiosos do passado tiveram 2 mulheres, 3 mulheres, Salomão, centenas delas. Não foi a aprovação de Deus. Não foi a criação de Deus. Isso aí tem a ver com o afastamento do Senhor, e Salomão foi político nas suas relações, porque ele resolveu arrumar uma mulher de cada povo, e assim ele mantinha paz com os povos. Mas não houve aprovação de Deus. E nós conhecemos a história de todos eles, inclusive do pai da fé, que tiveram consequências severas por não obedecerem o conceito monogâmico na criação. Então isso é fundamental. É uma mulher. Ele vai se unir a uma. E a segunda questão, ele é heterossexual. Não há uma terceira via de relacionamentos que seja aprovada e abençoada por Deus. Num tempo de liberalidade plena, de uma humanidade distante dos propósitos do Senhor, que não acreditam na palavra da verdade, desprezam a palavra de verdade e, como a palavra mesma diz, foram entregues aos seus próprios pecados. Numa época em que o indivíduo
não é o que ele é, mas ele é o que ele pensa ser. Numa época em que o que vale é o amor, independente do desejo ou da opção sexual ou da inclinação sexual. É a época adequada para se lembrar que não há aprovação e nem a bênção de Deus em nenhuma outra relação, senão a relação entre um homem e uma mulher. Vejam ainda, Gênesis 1, versículos 27 e 28. Olha que questão tão clara. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Agora 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes, o mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. A primeira parte do versículo 28. E Deus abençoou a relação entre o homem e a mulher e disse: multiplicai. E aí entra a formação da família. A bênção de Deus são os filhos, é a família, é o poder estar junto. Segundo aspecto, dentro do terceiro ponto, a independência dos pais. Volta então para o texto básico. Gênesis 2, versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe. Tem uma expressão popular que diz: quem casa, quer casa. Por mais que os pais sejam protetores, por mais que a mãe seja a figura daquela galinha brava, quem criou galinha sabe aquilo que eu estou falando. Né? Ela choca 20 ovos. E ela protege tudo aquilo debaixo das asas, os bichos vão crescendo. E se ela pudesse manter eles ali, ia manter desse tamanho. As mães têm essa natureza de proteção, né? A minha mãe mora sozinha numa casa grande. E tem um terreno grande na frente. Você sabe qual é o sonho dela, né? Nem precisa falar, mas eu vou falar ainda. O sonho dela é que os filhos, em algum momento, viu, Sakai? Construam cada um a sua casa. Um em cima do outro, e todos moram ali. Não, quem casa quer casa. Esse é o projeto da criação. Não estou falando que Deus está falando, olha, vai abandonar os pais. Viu, Serginho? Eles que se virem. Agora é a sua esposa. E tem casais que pecam nisso. Vive só ele e a esposa no mundinho dele, esquece das famílias. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando de independência. É uma nova família que se forma. Estamos falando de legitimidade. Estamos falando de momentos íntimos do casal. Estamos falando de ausência de intervenção dos avós na criação dos filhos. Estamos falando da ausência de intervenção dos pais na relação do filho com a esposa, ou vice-versa. A concorrência que há entre a mãe do marido com a esposa. Você vê isso na cozinha. A mãe, ela cozinha melhor. Né? Ela vai passar uns dias na casa do marido, do filho, e ela vê a roupa do filho. Nossa, eu não passava assim. Não é assim? Há uma concorrência. Então não foi feito. Deus te deu uma mulher, vai seguir a sua vida. Vai enfrentar os desafios. Porque Ele está com vocês. É Ele quem fortalece. Não é o conforto do lar dos pais, a segurança. Não, é Deus quem sustenta o casamento. Terceiro ponto, para concluirmos dentro do terceiro tópico do sermão, de grande importância também,
é exatamente o que nós vemos no final do versículo. Olha só. Por isso deixa o homem pai e mãe, independência, agora é uma nova família que está sendo construída, se une à sua mulher, é monogâmico e é heterossexual, tornando-se uma só carne. A unidade verdadeira. Não se esqueçam, divórcio não é solução e nem aprovação de Deus. Esse texto é tão importante que ele é repetido nos evangelhos sinóticos, ou ele é mencionado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Abra sua Bíblia em Mateus, por favor. Mateus 19. A situação lá é a seguinte. Alguns fariseus chegaram até Jesus e disseram para Jesus sobre uma posição de Moisés em dar carta de divórcio. E aí querem saber de Jesus o que Jesus ia falar, né? Já que Moisés havia aberto essa possibilidade na leitura daqueles fariseus que sempre tentaram armar contra Jesus, citando as leis, né? Então, Mateus 19, eles falam com Jesus sobre a questão do divórcio, e aí vejam então o versículo 4. E ele respondeu: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por essa razão deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. Não há divisão. Então, por mais que a gente tente justificar uma separação, um divórcio, isto não é de acordo com o Criador. Não foi a proposta dele. Não foi o plano do Criador. Agora vejam algo. Versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, o homem não pode separar. Vivemos numa fase, ou numa era, que não é nova, da liquidez, dos relacionamentos líquidos, passageiros, sem nenhum valor. E o casamento está dentro dos fatores desvalorizados. Divórcio não é solução. A solução para um casamento em crises, em que o amor aparentemente está ausente, em que o desrespeito impera, a única solução é a presença de Cristo Jesus. Não há mistério. Se Ele é a restauração de tudo que foi decomposto, prejudicado pelo pecado, é somente Cristo, ou somente a presença de Cristo no casamento, que pode restaurar os nossos sentimentos, o nosso respeito, a nossa admiração um pelo outro. Este é o Criador, que fez o casamento como um propósito tão maravilhoso. Primeiro, de complementação entre homem e mulher. Segundo, para que a raça humana fosse propagada e mantida. É dessa relação que nascem filhos. Somente da relação entre homem e mulher que a geração humana pode ser mantida. E terceiro e principal, para que Deus seja glorificado no nosso casamento. Então, que o Senhor nos abençoe. E que dentro dessa ação criativa de Deus, ao criar a mulher, nós compreendamos
que o propósito do casamento no projeto do Criador tem a ver com a formação de uma mulher idônea e auxiliadora. Tem a ver com a harmonia e a intimidade do casal. E tem a ver com um compromisso santo, porque é Ele quem nos mantém ao lado um do outro. Que o Senhor nos abençoe, que a sua graça possa sustentar as nossas vidas e que a sua presença possa aperfeiçoar os nossos casamentos. Fiquemos em pé, irmãos e irmãs.